Ministro Alexandre de Moraes deve enviar na próxima semana à Procuradoria-Geral da República o relatório que pede o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. O governo federal pretende mexer em uma série de despesas no pacote que visa reduzir os gastos públicos, como as regras do salário mínimo, o abono salarial e a pensão dos militares. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter o ex-jogador Robinho preso por estupro. O Tribunal Penal Internacional expede mandado de prisão ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e os juízes encontraram supostos crimes contra a humanidade. A agência de espionagem da Ucrânia informou que o míssil hipersônico russo que atingiu o país chegou a uma velocidade de 13 mil quilômetros por hora. Presidente venezuelano Nicolás Maduro assinou novos acordos com o Irã. Os dois países têm em comum os Estados Unidos como inimigo. Justiça americana determina que esmeralda de quase 380 quilos encontrada na Bahia seja devolvida ao Brasil. A pedra preciosa é considerada um tesouro nacional. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve enviar na próxima segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por golpe de Estado. Ao mesmo tempo, a defesa do ex-chefe do Executivo avalia pedir a suspensão de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro já esboçam nos bastidores a linha de defesa para tentar escapar de uma eventual denúncia e assim afastar os riscos de uma prisão. A menos que surja algum novo fato político ou revelação inédita na investigação, aliados de Bolsonaro pretendem emplacar a tese de que o ex-presidente, na verdade, nunca autorizou um golpe. Um dos argumentos seria de que Bolsonaro sofreu muita pressão, inclusive de oficiais de alta patente, como o general Mário Fernandes, que foi ao Palácio do Planalto falar diretamente com ele para insistir por um golpe. Ainda assim, ele teria hesitado e não topou embarcar na aventura golpista, já que no fim do mandato foi para os Estados Unidos. Tal versão, porém, cria um dilema para o ex-chefe do Executivo, porque, se Bolsonaro disser que rejeitou a pressão, terá de dizer de quem e incriminar aliados, ou seja, precisaria entregar algumas pessoas. Segundo alguns dos interlocutores próximos, isso contraria o espírito de lealdade que impera na caserna. Outra possibilidade da defesa é pedir a suspeição de Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. No caso, o ministro Alexandre de Moraes sendo relator, a ideia, o raciocínio é que ele tem interesse em que os réus sejam condenados, até porque ele próprio seria a vítima desses planos, para tirar a vida do Lula, do vice-Alckmin e dele próprio, Alexandre de Moraes. Então, essa suspeição pode ser alegada por qualquer um dos réus. O ministro Alexandre de Moraes vai remeter o relatório final do inquérito para o gabinete da Procuradoria-Geral da República na segunda-feira que vem. A PGR, por sua vez, deve apresentar a denúncia contra os 37 indiciados a partir de fevereiro de 2025. De acordo com fontes próximas ao ministro, ele não deve levantar sigilo do relatório final da Polícia Federal. O entendimento de Moraes, segundo estes auxiliares mais próximos, é de que a manutenção do sigilo sobre todo o material, neste caso, favorece o trabalho tranquilo da equipe do Procurador-Geral Paulo Gonet. São 30 e tantos indiciados, serão 30 e tantos réus, cada um com a sua defesa, cada um com o seu advogado, cada um com as suas provas a serem produzidas, as testemunhas a serem ouvidas. Então é muita gente, é um processo múltiplo e eu acho que não dá tempo de julgar isso em 2025 e talvez nem em 2026, aí não é nem problema de calendário eleitoral, é simplesmente tempo hábil para que todo mundo produza a sua defesa, o seu contraditório, ouça as suas testemunhas. Eu acho que não dá tempo nem em 2025 e nem em 2026, portanto deve ficar lá para frente.
A Polícia Federal apura se Bolsonaro, militares e civis articularam uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas eleições de 2022. As apurações mostram que o ex-presidente conduziu reuniões com os comandantes das Forças Armadas para discutir a legalidade jurídica de uma minuta com teor golpista. O então comandante da Marinha teria colocado homens à disposição de Bolsonaro para a ação antidemocrática. Também neste ano, a PF já havia apontado sua participação em 2 outros supostos esquemas de fraude em cartões de vacina e de vendas de joias desviadas do acervo presidencial. Somadas, as penas máximas dos crimes pelos quais o antigo chefe do executivo foi indiciado, nos 3 casos, chegam a 68 anos de prisão. Em uma entrevista para uma emissora de TV por assinatura, o advogado César Bittencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, admitiu que o ex-presidente Bolsonaro tinha conhecimento da intenção de militares em um golpe de Estado no final de 2022, antes da posse do presidente Lula. A entrevista foi interrompida e o advogado precisou ficar fora do ar por 9 minutos. Quando o advogado César Bittencourt voltou, mudou o discurso, dizendo, abre aspas, uma coisa importante para retificar. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, mas alguma coisa ele tinha evidentemente conhecimento. Fecha aspas. O Ministério Público Eleitoral voltou a se manifestar a favor da cassação da chapa de Cláudio Castro, reeleita em 2022 ao governo do Rio de Janeiro. O caso é diferente do primeiro, que trata de empregos em órgãos estaduais, como o CEPERJ e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esta é a segunda vez somente neste mês de novembro que uma orientação pelo fim do mandato do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é enviada ao Poder Judiciário. A primeira, encaminhada no último dia 8, partiu do vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, em Brasília, em manifestação para que o Tribunal Superior Eleitoral retirasse Castro do cargo. O governador do Rio de Janeiro vem sendo investigado e alguns casos envolvendo o nome e a chapa de Castro seguem em análise na capital federal. Entre eles, o caso das contratações irregulares de mais de 27 mil servidores temporários com recursos públicos para beneficiar as campanhas eleitorais de Castro e aliados nas eleições de 2022. Neste caso, o grupo político foi absolvido num julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, que ocorreu em maio deste ano. Entretanto, recursos estão sendo analisados no Tribunal Superior. Por parte do Ministério Público Eleitoral do Rio, a procuradora Neide de Oliveira enviou à Justiça Eleitoral Fluminense um pedido de encerramento dos mandatos de Castro e do vice dele, Tiago Pampolha, devido a supostos gastos ilícitos na campanha conjunta deles em 2022. O caso é diferente do primeiro, que trata do emprego de recursos de órgãos estaduais, como o CEPERJ e a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações do Ministério Público, foram identificados mais de 10 milhões de reais em gastos com indícios de irregularidades na campanha para eleger Castro, quantia que representa mais de 65% do montante total recebido para financiar a candidatura. A desconfiança do MP eleitoral recai sobre 6 fornecedores da campanha do atual governador: as empresas Sincloc Empreendimentos, Car Service, WR Car Service, Posto Novo Recreio, Vitoraci Comunicação e 8 em 7 Inteligência em Comunicação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o pedido de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra o primeiro-ministro de Israel como escandalosa. A corte também ordenou a prisão de Mohamed Deif, líder militar do Hamas. Os Estados Unidos rejeitaram fundamentalmente a decisão do Tribunal Penal Internacional. A Casa Branca afirmou ainda que continua profundamente preocupados com a pressa do promotor em buscar mandados de prisão e os erros de processo preocupantes que levaram a essa decisão. Os Estados Unidos deixaram claro que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre esse assunto. Já o representante do republicano, Mike Waltz, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para conselheiro de segurança nacional no novo governo dos Estados Unidos, afirmou nas redes sociais que o tribunal não tem credibilidade e que Israel defendeu legalmente seu povo e suas fronteiras. O vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell,
afirmou durante uma entrevista que as decisões do Tribunal Penal Internacional não são políticas e devem ser implementadas. Nas redes sociais, Borrell relembrou que os mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant e para o líder militar do Hamas, Mohamed Deif, são vinculativos para todos os Estados-membros da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman al-Safadi, também afirmou que a comunidade internacional não pode aceitar seletivamente as decisões do Tribunal Penal Internacional em alguns casos e rejeitá-las em outros. O chefe de governo da Irlanda, Simon Harris, disse que a decisão de mandar prender os líderes de Israel é séria, que seu país respeita o papel do Tribunal Penal Internacional e que qualquer pessoa em posição de ajudá-lo a realizar seu trabalho deve fazê-lo com urgência. Yolanda Dias, ministra do Trabalho da Espanha e uma das vice-primeiras ministras do país, republicou no Blue Ski e no Medo 10 a notícia sobre a emissão dos mandados de prisão e comentou que está sempre do lado da justiça e do direito internacional. O genocídio do povo palestino não pode ficar impune, de acordo com uma agência notícias holandesa, citando o ministro das Relações Exteriores do país, Caspar Veldkamp. A Holanda está preparada para agir de acordo com os mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional. O Reino Unido afirma que respeita a independência do Tribunal Penal Internacional e que o tribunal é a principal instituição internacional para investigar e processar os crimes mais graves de interesse internacional. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmou nesta sexta-feira que convidará o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para visitar a Hungria, dizendo que garantirá que um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu não será observado. A China pediu ao Tribunal Penal Internacional que adote uma postura objetiva e justa a respeito do mandato de prisão contra o primeiro-ministro israelense. Já o Canadá afirma que cumprirá todas as decisões emitidas por tribunais internacionais. É muito importante que todos cumpram a lei internacional. Nós defendemos a lei internacional e obedeceremos a todos os regulamentos e decisões dos tribunais internacionais, afirmou o primeiro-ministro Justin Trudeau à imprensa. Um ataque aéreo atribuído a Israel na histórica cidade de Palmira, na Síria, resultou em 92 mortes e mais de 50 feridos. O incidente ocorreu na quarta-feira, quando mísseis foram disparados de uma base israelense e atingiu residências e áreas industriais. A mídia estatal síria relatou grandes destruições no local. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o número total de mortos inclui militantes estrangeiros e membros do Hezbollah. Os ataques de Israel contra alvos ligados ao Irã na Síria fazem parte de uma estratégia para conter a presença militar iraniana na região. Na última semana, o exército também atacou rotas de contrabando de armas entre a Síria e o Líbano. Veja a seguir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir na próxima segunda-feira para o ajuste dos últimos detalhes do pacote de gastos públicos. E você vai ver também. A geração de empregos diretos e indiretos teve um aumento de 29% com a inteligência artificial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula vão se reunir na próxima segunda-feira para ajustarem os últimos detalhes do pacote de gastos públicos. A ideia da equipe econômica é que as medidas sejam anunciadas antes do fim do mês. Haddad e Lula vão se reunir na próxima segunda-feira para ajustarem os últimos detalhes do pacote de gastos públicos. A ideia da equipe econômica é que na terça-feira, então, as medidas sejam anunciadas, ou seja, um dia depois. Segundo o Ministério da Fazenda, o corte dos gastos com militares deve trazer uma economia anual de 2 bilhões nos cofres públicos. As medidas incluem determinação ali de uma idade mínima para aposentadoria e o fim da pensão a familiares de expulsos do Exército. Em contrapartida, o governo federal anunciou nesta sexta-feira
segunda-feira um novo bloqueio de 5 bilhões de reais no orçamento deste ano, totalizando ali cerca de 17 bilhões em cortes de despesas em 2024. A medida visa cumprir a meta de déficit zero, com uma margem de tolerância de 28 bilhões de reais para mais ou para menos. O bloqueio consta ali no relatório bimestral de avaliação de receitas e também despesas, que orienta então a execução orçamentária, seguindo justamente um bloqueio anterior de 13 bilhões de reais. Diferente então de contingenciamento, que ocorre quando há frustração de receitas esperadas nas contas públicas, o bloqueio se dá quando o governo revisa ali as despesas do orçamento que estavam maiores que também o permitido pelo arcabouço fiscal, e é mais difícil então de ser então ali revertido. Um outro ponto importante é que a expectativa é de que os cortes gerem então a economia de 70 bilhões para os cofres públicos, sendo ali 30 bilhões só no próximo ano, 2025. Também está previsto que os reajustes do salário mínimo e benefícios sociais seguirão as regras do arcabouço, ou seja, o crescimento dos gastos fica limitado a 2,5% acima da inflação. Haddad disse apenas o quê? Ter discutido com Lula um acordo para incluir o Ministério da Defesa no pacote de contenção de gastos e também estimou ali que o impacto das medidas que afetam, os militares devem ser de aproximadamente 2 bilhões de reais, confirmando a previsão. Segunda-feira, inclusive, em entrevista à Globo News, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou que o governo não mexerá em investimentos nas áreas de saúde e também educação, considerados então por Lula como essenciais ao país, mas que seguirá à risca o arcabouço fiscal. Isso tranquiliza, inclusive, Camilo Santana, ministro então da Educação, e também Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, que estavam bastante preocupados com a possibilidade desse corte ou esses cortes, atingirem esses ministérios considerados então pelo presidente da República essenciais. A primeira parcela ou parcela única do 13º deve ser paga na próxima semana. O benefício não só impacta a vida dos trabalhadores, mas também ajuda a fortalecer a economia, além de movimentar o comércio e impulsionar o consumo. Em 13 de julho de 1962, no governo de João Goulart, o 13º salário foi oficializado pela Lei número 4.090. A medida foi uma resposta a uma série de protestos e greves dos trabalhadores, em um momento em que a inflação elevada corroía o poder de compra da população. Esse benefício trazido pelas leis trabalhistas não nasceu sem reclamações. Empresários e especialistas da área econômica da época diziam, inclusive, que a obrigatoriedade do empregador de pagar um 13º salário poderia quebrar o país. No entanto, não aconteceu. E mais que isso, desde então, injeta bilhões na economia todos os anos. Em 2024, a expectativa é que o pagamento do 13º salário coloque mais de 320 bilhões de reais na economia brasileira. A lei determina que a primeira parcela do 13º, ou o valor integral, para empresas que escolhem não dividir, precisa ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a segunda pode cair na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. Apesar de ser um salário extra, entender que o 13º salário é um direito trabalhista e não um bônus pode ajudar na conscientização do trabalhador. E entender a conta é simples. Educadores financeiros explicam que o 13º é essa diferença para os meses que tem 5 semanas, para a pessoa receber pelo que ela trabalhou. Então, ele é visto como um salário a mais, mas se dividirmos 52 semanas por 4, vai dar 13. Logo, ele é um direito do trabalhador, porque é de fato um período que foi trabalhado. Quando a pessoa enxerga esse dinheiro como um direito e não como um bônus, acaba tendo uma disciplina maior do que se fosse simplesmente um dinheiro ganhado. Grande parte da população utiliza esse recurso para quitar dívidas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, até setembro de 2024, o número de pessoas que se declararam endividadas no Brasil foi de 77,2%. As dívidas podem gerar uma série de efeitos negativos na saúde mental de quem as contrai. Caso as parcelas da dívida comprometam uma fatia importante do orçamento mensal, vale a pena usar o 13º salário para quitar os débitos totais ou parcialmente. Especialistas alertam com as compras de fim de ano. É até saudável que a pessoa que não tem dívidas e está com as contas em dias compre um presente para si. Mas ao utilizar o benefício para se presentear ou presentear terceiros, é importante definir o teto de gastos com as compras. Para aqueles que vão pensar nas dívidas ou então nas contas que vão chegar, podem começar o ano se enrolando financeiramente
financeiramente, ao precisar parcelar as contas, contraindo, assim então, novas dívidas. O ideal para quem não tem reserva ou uma folga no orçamento é guardar o valor do 13º para arcar com essas despesas para ter a desejada paz de espírito nos meses seguintes. Literalmente, é ter cuidado para que o consumismo não vire um pesadelo financeiro, pois as despesas aumentam no começo do ano. A arrecadação federal no Brasil alcançou cerca de 200 bilhões em setembro. A informação foi divulgada pela Receita Federal e representa o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica em 1995. O valor representa um aumento de 11,61% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de 174,3 bilhões de reais. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação somou 1,9 trilhão de reais, também o maior para o período, com uma alta real de 9,6%. O aumento foi impulsionado pela melhora no desempenho da arrecadação do PIS/COFINS, no retorno da tributação sobre combustíveis e ao crescimento da contribuição previdenciária. Em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o governo arrecadou 3,6 bilhões em tributos que haviam sido adiados por conta da calamidade pública. Com esses resultados, a Receita Federal sinaliza que as perspectivas para o restante do ano são otimistas, indicando que a arrecadação deverá continuar próxima a 10%. Este desempenho é crucial para o governo, que busca alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024. O que significa que a equipe econômica oficialmente não prevê mais entregar resultado zero. O Natal chegou mais cedo para quem é acionista do Banco do Brasil. A instituição financeira anunciou nesta sexta-feira que irá antecipar a distribuição de pouco mais de R$1 bilhão em juros sobre o capital próprio relativos ao quarto trimestre de 2024. Vale destacar que esse é o segundo anúncio de juros sobre o capital próprio feito pelo Banco do Brasil neste mês. A moeda americana fechou a sexta-feira praticamente estável no Brasil. O dólar ficou em R$ 5,81 para a venda, o mesmo valor de ontem, quinta-feira. A Bolsa de Valores teve uma alta de 1,74% e fechou aos 129.126 pontos. Uma pesquisa da Serasa apontou que a maioria das pessoas que fazem apostas online não tinha dívidas antes de começar a jogar, mas depois ficaram inadimplentes e até com o nome sujo. O estudo também aponta que 52% dos apostadores mais perderam dinheiro do que ganharam. A pesquisa A Relação dos Inadimplentes com as Apostas, realizadas pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, indicou que 57% dos endividados que já apostaram não estavam inadimplentes antes de começarem a apostar e que 5 em cada 10 endividados já fizeram pelo menos uma aposta e 16% deles continuam apostando atualmente. Entre as principais razões para começar a apostar, segundo os entrevistados, são para 30% dos entrevistados a tentativa de obter dinheiro rápido para pagar contas, e para 27% é a busca por uma renda extra. Entre os endividados que já apostaram, 44% relatam ter jogado justamente com o objetivo de quitar uma dívida. E a maioria deles diz que usou o dinheiro do próprio salário como fonte de renda para apostar. Ao avaliar a relação com as apostas, o estudo também aponta que 52% perderam mais dinheiro que ganharam e apenas 21% tiveram algum tipo de ganho. Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a inteligência artificial aumentou em 29% a geração de empregos diretos e indiretos no Brasil nos últimos 12 meses. Foram abertas mais de 389 mil vagas no mercado. No ano de 2023, o setor criou 302 mil vagas. Esse crescimento reflete a crescente demanda por conteúdo digital e a diversificação das formas de monetização disponíveis para os criadores.
A pesquisa destaca a importância do setor na economia brasileira, evidenciando como a digitalização e as redes sociais têm impulsionado novas oportunidades de trabalho. Além disso, o estudo sugere que essa tendência deve continuar, à medida que mais pessoas buscam se inserir nesse mercado em expansão. Esses dados ressaltam a relevância da Creator Economy como um motor de emprego e inovação, mostrando que o Brasil está se adaptando às novas dinâmicas do mercado de trabalho digital. O estudo revela também que o Brasil é um dos países com maior número de criadores e influenciadores digitais, aproximadamente 20 milhões, de acordo com dados da FactWorks for Meta, presentes no relatório de macrotendências da Creator Economy da YouPix. Foi tentando entender e mensurar essa área, que afeta consumidores e produtores de conteúdo todos os dias, que a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas realizou o estudo Impacto Socioeconômico dos Negócios Digitais da Creator Economy no Brasil, em parceria com a plataforma Hotmart. Segundo os pesquisadores da FGGV, a expectativa é de que o mercado em torno desses atores cresça muito mais nos próximos anos. E veja a seguir, governadores e representantes de 7 estados estão reunidos para definirem metas e resgatar os incentivos federais. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ex-jogador Robinho atrás das grades, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo na Itália. Governadores e representantes de 7 estados estão reunidos na 12ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD. O encontro tem como meta resgatar os incentivos federais aos estados que, juntos, representam mais da metade da população nacional. Durante essa semana, Florianópolis vai sediar a 12ª reunião dos Consórcios de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, no Costão do Santim, tendo como anfitrião desta edição o governador Jorginho Melo, que deu as boas-vindas aos representantes dos demais 6 estados que compõem o grupo. Em tom de desabafo, o governador catarinense ressaltou a falta de repasses federais para os estados que hoje são os que mais contribuem com a arrecadação para a federação. Nós somos brasileiros que cumprimos com o nosso papel. E passa governo, e sai governo, e entra governo federal. Eu falo por Santa Catarina, mas muitos estados que estão aqui, ou os estados que estão aqui, também não recebem verdadeiramente aquilo que contribui para a União. Participam do encontro, que vai até este sábado, os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além dos demais chefes dos 7 estados que compõem as 2 regiões, responsáveis por 70% do produto interno bruto do Brasil. Além disso, acompanham os trabalhos secretários de estados, técnicos e servidores estaduais, chegando a quase 500 pessoas focadas em encontrarem soluções para os problemas comuns a todos. As câmaras temáticas terão espaço para tratar de até 2 assuntos distintos, assegurando um diálogo focado e produtivo entre os estados membros do consórcio. Juntos, os estados das regiões Sul e Sudeste representam mais de 114 milhões de brasileiros, aproximadamente 56,5% da população nacional. O sábado, dia de encerramento, será dedicado à elaboração da Carta de Florianópolis. O documento trará as diretrizes formuladas pelos grupos temáticos e acordadas entre os estados. A agência de espionagem da Ucrânia informou hoje que o míssil hipersônico russo, que atingiu a cidade ucraniana de Dnipro na quinta-feira, voou por 15 minutos e atingiu uma velocidade máxima de mais de 13 mil quilômetros por hora. E hoje o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a produção em série do novo míssil hipersônico. Em reunião com autoridades militares, nesta sexta-feira, Putin descreveu o uso na Ucrânia como bem-sucedido e disse que a nova arma mostra a superioridade militar da Rússia no conflito. Segundo ele,
nenhum sistema de defesa em operação é capaz de interceptar o míssil Oreshnik, que viaja a uma velocidade 10 vezes superior à velocidade do som. Com essa decisão de Vladimir Putin, o Ocidente terá que pensar em estratégias para enfrentar o conflito na Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na quinta-feira que Moscou atingiu uma instalação militar ucraniana com um novo míssil balístico hipersônico de médio alcance, conhecido como Oreshnik. Inicialmente, Kiev sugeriu que a Rússia havia disparado um míssil balístico intercontinental, mas as autoridades norte-americanas e a OTAN concordaram com a descrição de Putin de que a arma era um míssil balístico de alcance intermediário. Na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu à comunidade internacional que reagisse rapidamente ao ataque. A Organização do Tratado do Atlântico Norte realizará uma reunião de emergência com a Ucrânia, na sede da Aliança em Bruxelas, na próxima terça-feira para discutir o ataque de Moscou. A OTAN afirmou nesta sexta-feira que o lançamento de um primeiro míssil balístico experimental de alcance intermediário por parte da Rússia em direção à Ucrânia não vai amedrontar os aliados no empenho de continuar apoiando Kiev. A Força Aérea Ucraniana havia relatado inicialmente um ataque na região de Dnipro com um míssil balístico intercontinental russo, o que não foi confirmado pela Rússia nem pelos Estados Unidos. Putin afirmou que a Rússia usou essa arma em resposta ao uso pela Ucrânia de armas de longo alcance dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos em território russo, como parte de sua estratégia para se defender contra ataques russos. Concretamente, os mísseis de longo alcance ATACMS dos Estados Unidos e Storm Shadow do Reino Unido foram direcionados contra a infraestrutura militar nas regiões fronteiriças de Bryansk e Kursk. Putin, que nesta semana aprovou a nova doutrina nuclear da Rússia, que permite respostas com armas atômicas a ataques com armas convencionais. Advertiu que o uso de armas ocidentais de longo alcance contra o território russo significaria que a OTAN está envolvida em combate com a Rússia. O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que o seu governo começou uma nova etapa na poderosa aliança da Venezuela com o Irã após a assinatura de novos acordos. Ambos os países têm os Estados Unidos como inimigo comum. Esta 10ª comissão mista abre um novo capítulo, uma nova etapa abrangente e poderosa, com um mapa de cooperação. Disse Maduro no encerramento da 10ª reunião da comissão mista de alto nível Irã-Venezuela, sem fornecer detalhes dos acordos assinados. Da Venezuela e do Irã dizemos não ao hegemonismo, não ao imperialismo, não ao colonialismo. Não ao imperialismo. Não ao colonialismo. Observou o presidente de esquerda, referindo-se às sanções impostas pelos Estados Unidos. Aziz Naziradeh, ministro da Defesa iraniano e co-presidente da comissão que reúne responsáveis dos dois países, indicou que o Irã e Venezuela são amigos e irmãos, que estão no mesmo barco. A melhor mensagem que esta comissão mista pode dar é a aliança e a unidade entre os povos e os governos livres, e demonstra a derrota e o fracasso do sistema hegemônico mundial. E demonstra a derrota e o fracasso do sistema hegemônico mundial. O líder iraniano afirmou que o governo dos Estados Unidos está incomodado com o desenvolvimento da cooperação entre os dois países que procuram um mundo livre da hegemonia. As sanções criminais, em vez de reduzir o espírito de luta, fizeram aumentar o espírito de luta, disse Maduro ao comemorar os 20 anos de relacionamento da Venezuela com o Irã, que remonta à era do falecido ex-presidente Hugo Chávez. Durante 4 dias, a comissão de alto nível analisou cerca de 80 acordos assinados entre 2022 e 2023, dos 300 que foram assinados em 2 décadas de aliança. E também selaram novos acordos, incluindo a transferência de tecnologia iraniana e inteligência artificial. O valor da coroação do rei Charles III foi divulgado por dados oficiais e o evento teve um custo de 72 milhões de libras para o governo da Inglaterra, aproximadamente 528 milhões de reais. Desde então, as críticas aos gastos excessivos à monarquia britânica não param de crescer. O evento, considerado um dos mais modestos da história da família real, ocorreu em meio a uma tensa crise econômica marcada pela alta inflação e queda no padrão de vida dos cidadãos. Os custos da coroação são bancados pelos cofres públicos do país.
Segundo um laboratório de pesquisa britânico, mais da metade dos cidadãos britânicos são contra essa prática e consideram o orçamento destinado à família real excessivo e injusto. De acordo com o Ministério da Cultura, a coroação foi acompanhada por milhões de pessoas no Reino Unido e em todo o mundo. O Ministério alegou ser um evento que acontece uma vez por geração e é uma oportunidade única celebrar e fortalecer a identidade nacional da Inglaterra. O Supremo Tribunal Federal formou a maioria de votos para manter o ex-jogador Robinho atrás das grades. O atacante foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo pela justiça italiana. O STF está analisando 2 pedidos de liberdade apresentados pela defesa de Robinho. O principal argumento da defesa é que o jogador foi condenado na Itália, não no Brasil, e o pedido da validação da condenação viola a nossa Constituição. O relator do caso, Luiz Fux, defende a legalidade da decisão. O julgamento para manter ou não o jogador na cadeia ocorre pelo sistema eletrônico do STF. Os ministros que não votaram têm até a próxima terça-feira para votar. No total, serão 11 votos. Mas a maioria se formou para não acatar o pedido de soltura e manter o jogador na cadeia. 7 juízes votaram e apenas o ministro Gilmar Mendes apoiou a soltura do Robinho. Os outros 6 optaram por manter Robinho preso. Sendo assim, só restam 4 votos. E mesmo que todos os ministros que faltem votem pela liberdade do ex-jogador, o placar ficaria 6-5 para manter ele preso. O ex-jogador do Santos e da seleção está há 8 meses no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele cumpre a pena de 9 anos por estupro coletivo, que foi condenado na Itália em 2013, época que o jogador era um dos principais atletas do Milan. O Flamengo recusou a nova garantia do Corinthians pela venda do goleiro Hugo Souza. A compra do jogador foi sinalizada pelo clube paulista ainda em outubro, mas desde então, clubes não conseguem chegar a um entendimento para concretizar a negociação. Foi a segunda recusa de fiador feita pelo Flamengo. A primeira empresa oferecida era a mesma do acordo entre os clubes na transferência de Mateuzinho no início do ano. O Corinthians atrasou o pagamento e irritou a diretoria rubro-negra. Desta vez, a garantia foi um banco. Internamente, os dirigentes do Corinthians têm se incomodado com a postura do clube carioca na condução da negociação. O Flamengo, por sua vez, deseja ter total garantia que irá receber em caso de inadimplência. Agora o Corinthians busca viabilizar o pagamento à vista e tem como prazo o dia 30 de novembro, data limite que o clube tem para comprar Hugo Souza ao término do empréstimo, para evitar que a discussão se arraste para a esfera judicial. O acordo inicial prevê 4 parcelas com vencimento em janeiro e julho de 2025 e 2026. Mas sem a fiador, o Timão terá que pagar à vista. O alvinegro terá que gastar 7.300.000 para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza. E veja a seguir, mais de 100 quilos de cabelo humano e 450 perucas foram apreendidos no Mato Grosso do Sul. O material está avaliado em R$ 920 mil. E uma esmeralda de quase 380 quilos encontrada na Bahia é devolvida ao Brasil. A pedra preciosa é considerada um tesouro nacional. Uma decisão recente da Justiça dos Estados Unidos determinou que uma esmeralda encontrada na Bahia seja devolvida ao Brasil. A pedra preciosa, avaliada em milhões de dólares e que pesa 380 quilos, estava sob disputa judicial após ser levada para os Estados Unidos. Ela foi encontrada em 2001 em Pindobaçu. A Justiça reconheceu a propriedade brasileira sobre a esmeralda e as autoridades estão organizando os trâmites para receber de volta em território nacional. O magistrado deu à Justiça americana até o dia 6 de dezembro para protocolar a decisão final de repatriação. Por enquanto, a esmeralda da Bahia segue sob a custódia da polícia de Los Angeles, no estado da Califórnia. O estado do Rio de Janeiro passa por uma crise na área da saúde. Faltam vagas para internação e mais de 500 pacientes aguardam transferência para procedimentos essenciais, enquanto disputas entre prefeitura, estado e governo federal agravam a situação.
As longas filas para internação no sistema de saúde pública do Rio de Janeiro evidenciam o impacto da falta de articulação entre a prefeitura e o governo do estado. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, destacou recentemente que 575 pacientes estavam em emergências municipais aguardando transferência para procedimentos como cateterismo ou oncológicos, serviços que são responsabilidade das redes estadual e federal. Sorans apontou uma redução no número de internações de média e alta complexidade pela rede estadual, o que estaria pressionando as unidades municipais. Ele também mencionou questões éticas graves na gestão estadual, fazendo referência a recentes polêmicas envolvendo a Secretaria de Estado de Saúde. O impasse entre a prefeitura e o governo estadual tem se intensificado. A prefeitura acusa o estado de dever cerca de R$ 1 bilhão em repasses do Fundo Estadual de Saúde e já cogita levar a questão à justiça. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Saúde afirma estar investindo além do mínimo constitucional e alega que parte da responsabilidade sobre o atendimento de urgência, como a gestão de 16 UPAs na capital, recai indevidamente sobre o estado. O Ministério da Saúde também enfrenta desafios na reestruturação de hospitais no Rio, com dificuldades na contratação de profissionais e na ampliação de leitos, o que agrava o problema. Enquanto os 3 níveis de governo trocam acusações, a população segue enfrentando filas e dificuldades para acesso aos serviços de saúde, especialmente para os casos mais complexos. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostrou que 29% dos brasileiros têm algum medo com relação às vacinas. Os possíveis efeitos adversos são o principal motivo para o receio da população na hora de se imunizar, segundo o estudo do Instituto Ipsos, uma das líderes globais no fornecimento de pesquisas do Brasil. Das 2.000 pessoas entrevistadas online entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro, 74% afirmaram já terem recebido alguma informação falsa sobre vacinação. Dessas, 41% disseram ter encontrado fake news nas redes sociais. Quase 30% dos entrevistados, todos acima de 18 anos, já deixaram de se vacinar ou recomendaram que outros não se vacinassem devido a dúvidas sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Outros 10% decidiram não se vacinar por causa de informações recebidas virtualmente ou de amigos e parentes. Cerca de 10% dos participantes são descrentes em relação às vacinas, sendo mais propensos a acreditar em fake news. Mais da metade desse grupo é composto por pessoas acima de 55 anos, com leve predominância masculina e maior presença nas classes C, D e E. A pesquisa, encomendada pela biofarmacêutica Takeda e feita com a colaboração da Sociedade Brasileira de Infectologia, buscou entender as percepções sobre dengue e vacinação em geral. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Para o médico infectologista Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Brasil passa pelo enfrentamento à hesitação vacinal como um novo fenômeno social. Com relação à vacina contra a dengue, disponibilizada pelo Ministério da Saúde às crianças e aos adolescentes de 10 a 14 anos, os resultados da pesquisa da IPESOS mostram que 88% das pessoas veem o imunizante como uma medida eficaz de prevenção à doença. Outros 35% dos participantes, no entanto, revelaram já ter escutado informações que desencorajaram o uso do imunizante com as justificativas de que a vacina teria sido desenvolvida muito rapidamente, que não seria eficaz e que teria efeitos colaterais graves. Renato Kifuri afirmou que os profissionais da saúde ainda não estão preparados para conversar com pessoas que não querem se vacinar porque não foram preparados para isso. O Brasil foi o primeiro país do mundo a disponibilizar vacinas contra a dengue no sistema público de saúde. Produzida pelo laboratório japonês Takeda, o imunizante Qdenga tem as mesmas contraindicações que outras vacinas feitas a partir de vírus vivo. Ou seja, não deve ser tomada por gestantes e lactantes e pessoas com imunodeficiência. Pais com filhos entre 4 e 17 anos foram 43% dos participantes da pesquisa. Embora cautelosos, eles são o público com atitudes mais positivas em relação à vacinação em geral, com o hábito de buscar informações seguras e prestar atenção às campanhas de imunização.
No entanto, esse grupo está mais exposto a fake news, principalmente em redes sociais e canais pessoais como o WhatsApp. O presidente da SBI, Alberto Chebabo, declarou que a população opta por não se vacinar porque não podem sentir tanto o efeito positivo da vacinação nos dias atuais, já que os imunizantes foram responsáveis por eliminar os maiores riscos, como no caso da Covid. O infectologista ressaltou que as vacinas passam por um protocolo rígido de segurança antes de serem disponibilizadas para uso. Para ele, as pessoas se preocupam com os efeitos adversos porque não veem mais os efeitos que as doenças tinham antes nos imunizantes, mas que nenhum efeito colateral se compara aos sintomas e à gravidade de uma doença. O projeto Saúde Pública tem apoio da Humane, a associação civil que tem como objetivo auxiliar iniciativas voltadas à promoção da saúde. A vacina contra a malária está cada vez mais próxima da realidade. A partir do ano que vem, os testes em humanos serão iniciados após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada do mosquito e representa um problema de saúde pública no Brasil. Seus sintomas incluem calafrios, febre, dores locais e, em casos mais graves, até mesmo a morte. A criação da vacina é inteiramente brasileira. Após muitos anos de estudos e pesquisa, sua produção finalmente chegou na fase final, onde será patenteada e em seguida autorizada para testes clínicos em humanos. Segundo o Ministério da Saúde, a dose chamada de Vivaxin é de grande importância, pois irá combater 82% das infecções que não são prevenidas pelas vacinas atuais. De acordo com os pesquisadores, o imunizante foi capaz de induzir em testes anteriores a produção de inúmeros anticorpos em camundongos e coelho de forma segura e eficaz. Em alguns casos, a vacina preveniu completamente a malária e em outros retardou o aparecimento da doença no sangue. Mais de 100 quilos de cabelo humano foram apreendidos no interior de Mato Grosso do Sul. Além do cabelo, mais de 450 perucas também foram encontradas pela polícia. Os produtos estão avaliados em R$ 920 mil. 458 perucas e 107 quilos de cabelo humano foram apreendidos neste Hyundai Tucson, conduzido por um homem de 38 anos. O condutor foi parado por policiais militares do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira, que faziam um bloqueio para fiscalização na MS 164 em Maracaju. Durante vistoria no veículo, também foram feitas checagens em notas fiscais apresentadas pelo motorista e encontradas as irregularidades. De acordo com o DOF, o homem alegou que levaria as perucas para a cidade de Bataguaçu, que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. O material apreendido está avaliado em R$ 920 mil e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Dourados. E a Agência Espacial Europeia divulgou imagens impressionantes do Sol. As novas fotografias incluem mapas do campo magnético da estrela e movimentos da superfície solar. Em uma revolução nas observações solares, as novas imagens são as de maior resolução já obtidas da superfície solar. Elas foram capturadas em Ventes e 2 de março de 2021 pela missão solar Orbiter e publicadas apenas ontem. A Solar Orbiter é uma missão conjunta entre a Agência Espacial Europeia e a NASA e foi lançada em fevereiro de 2020. A espaçonave orbita o Sol a uma distância média de 42 milhões de quilômetros. Com o uso de instrumentos avançados, a sonda trouxe à luz mapas do campo magnético e movimentos da superfície solar. As imagens revelaram as manchas solares e plasma quente, que pode atingir temperaturas de até 1 milhão de graus Celsius. Essas descobertas têm um impacto profundo na compreensão do clima espacial e do comportamento do campo magnético solar. A missão solar Orbiter planeja ainda observar a estrutura magnética dos polos solares e as regiões pouco exploradas. E com as melhorias no processamento de dados, a Agência Espacial Europeia anunciou também oferecer imagens de alta resolução 2 vezes por ano. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz.